Com mais 1.114 mortes em 24 horas, o Brasil superou a Espanha em número de óbitos pela pandemia do novo coronavírus. Registra 27.944 mortes. Houve mais 26 mil casos novos num dia. O total de casos confirmados passa de 368 mil. Quase 4 mil dos 5.570 municípios brasileiros foram atingidos pelo vírus. No mundo, o total de casos confirmados passa de 6 milhões, com mais de 366 mil mortes e mais de 2.661.000 pacientes curados. Os Estados Unidos têm 1.793.000 casos e 104.500 mortes, mais do que o total de soldados americanos mortos em todas as guerras depois da Segunda Guerra Mundial, com 4.980 mortes e mais do dobro do número de casos. A Índia passou a China, origem da pandemia. A China registra oficialmente 4.634 mortes. Em busca de uma desculpa para o fracasso americano no combate à pandemia, o presidente Donald Trump rompeu com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, proibiu a entrada de alguns cidadãos chineses nos Estados Unidos e suspendeu as preferências comerciais a Hong Kong, alegando que o território perdeu a autonomia com a nova Lei de Segurança Nacional, aprovada na semana passada pelo Congresso Nacional do Povo Chinês. O presidente americano fomenta uma guerra fria com a China como manobra eleitoreira para melhorar suas chances na eleição presidencial de 3 de novembro. No jardim da Casa Branca, Trump justificou a ruptura com a OMS, alegando que a Agência das Nações Unidas não fez as reformas necessárias e é uma marionete da China, que contribui com 43 milhões de dólares por ano, cerca de 230 milhões de reais, enquanto os Estados Unidos davam 450 milhões de dólares, equivalentes pelo câmbio desta sexta-feira a 2 bilhões e 403 milhões de reais. Como a China prometeu 2 bilhões de dólares ao OMS, quase 10 bilhões e 700 milhões de reais, vai tentar controlar o resultado de uma investigação sobre a pandemia que a OMS ficou de realizar quando a situação se acalmar. Trump alega que vidas poderiam ter sido poupadas se a China tivesse agido de maneira responsável quando detectou o primeiro surto na cidade de Wuhan e se a OMS não tivesse supostamente ajudado a acobertar a periculosidade da doença. Em janeiro, o presidente americano fez um acordo preliminar para acabar com a guerra comercial com a China, elogiou o país e o ditador Xi Jinping no combate à doença do novo coronavírus. Trump não esclareceu que chineses serão proibidos de entrar nos Estados Unidos. Devem ser estudantes e pesquisadores de universidades ligadas ao Exército Popular de Libertação. O general brigadeiro da reserva Qian Lin, um dos principais estrategistas chineses, declarou em entrevista ao jornal South China Morning Post de Hong Kong que a China não deve perder tempo com adversários menores, como os que defendem a independência de Taiwan, e deve se concentrar na concorrência estratégica com o verdadeiro inimigo, os Estados Unidos. O primeiro caso da Covid-19 aconteceu na China em 17 de novembro, até onde se sabe. De início, o regime comunista chinês tentou esconder a doença e minimizar sua gravidade. Avisou a OMS em 31 de dezembro, mas só admitiu que havia transmissão de pessoa para pessoa em 20 de janeiro. Os Estados Unidos tiveram o primeiro caso registrado oficialmente em 23 de janeiro, mas em 30 de dezembro os serviços secretos americanos haviam advertido o presidente Trump para o risco da doença. Como uma organização internacional do sistema ONU, a OMS não tem autonomia, claramente não quis alarmar o mundo, declarando a pandemia, demorou a declarar que era uma pandemia e também não quis enfrentar a China quando este país escondia o problema real do vírus. No impacto econômico da pandemia, a taxa de poupança dos americanos atingiu um recorde de 33%. A crise reduziu o consumo das famílias, que preferiram guardar o dinheiro. Em consequência, o consumo caiu um recorde de 13,6% em abril. Na Europa, o medo é de deflação.
o índice de preços ao consumidor na zona do euro caiu 0,1% em maio, é o menor em 4 anos. Os preços diminuíram em 12 dos 19 países que usam o euro como moeda. Na Alemanha, os preços subiram 0,5% e na França 0,2%, mas caíram na Espanha 0,9% e na Itália 0,2%. O consumo na França baixou 20,2% em abril. Na Alemanha, a redução foi de 5,3%. A deflação é um problema que atormenta a economia do Japão, a terceira maior do mundo, desde os anos 1990. Com a expectativa de uma queda maior nos preços, os consumidores adiam as compras, o comércio faz menos encomendas à indústria, que produz menos, criando uma espiral negativa, enquanto os tomadores de empréstimos têm de pagar juros, embora a massa salarial, os preços e a arrecadação de impostos diminuam. A expectativa é que o Banco Central da Europa anuncie novas medidas de estímulo na próxima semana. Uma deflação prolongada vai dificultar ainda mais o pagamento das dívidas de governos e empresas europeias. Na Argentina, só 55% dos comerciantes de Buenos Aires conseguiram pagar o aluguel de suas lojas. No mês de maio, o total de mortes no país chegou a 520. O presidente do Uruguai, Luiz Alberto Lacalle Pou, teve contato com um infectado e foi para o isolamento. O produto interno do Brasil caiu 1,5% no primeiro trimestre em relação ao fim do ano passado, com maior baixa no setor de serviços de 1,6%. A indústria perdeu 1,4%, só a agricultura cresceu 0,6%, principalmente por causa das exportações de soja para a China. Foi o maior recuo do PIB brasileiro desde os 2,1% do segundo trimestre de 2015. Ontem eu falei no desemprego, que oficialmente atinge 12 milhões e 800 mil pessoas, entre os que pararam de trabalhar por causa da pandemia, há 3 milhões e 700 mil trabalhadores informais que não tinham carteira assinada e assim não entram na estatística oficial de desemprego, assim como 5 milhões que deixaram de procurar emprego, chamados desalentados. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua e muito obrigado.